vídeo de hoje nós vamos ver um conteúdo do 9º ano que se chama Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Só que iremos ver somente uma relação, que é o Teorema de Pitágoras. Para você que é do 9º ano, que está assistindo esse vídeo, você tenha paciência, que você consegue sim aprender matemática. Assista o vídeo inteiro, repita quantas vezes forem necessárias, mas que você vai conseguir sim, certo? Vamos lá? Como eu disse para vocês, vamos ver as relações métricas, mas só iremos se pegar, dar enfoque, um enfoque maior na parte do Teorema de Pitágoras, certo? Vamos lá. Para início de conversa, todas as relações métricas a gente utiliza na parte do triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras é o que vai relacionar os catetos juntamente com a hipotenusa. As outras relações envolvem também os catetos e hipotenusa, mas envolve a parte de projeções. Mas hoje nós iremos ver somente o Teorema de Pitágoras, certo? Vamos lá. Para quem você já deve ter visto em algum momento os triângulos e os tipos de triângulos quanto aos ângulos. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo por conta que ele tem esse quadradinho aqui, esse triângulo retângulo, porque esse quadradinho representa um ângulo de 90 graus, certo? Até aí tudo bem? Vamos lá. Nesse triângulo, ele tem uma característica principal que é esse lado aqui, que é o ângulo de 90 graus, ele está oposto a um lado maior. Esse lado maior aqui, ele é chamado de hipotenusa, certo? E os outros lados, que é essa medida DK e essa medida DK, é a parte dos catetos. Então, o Teorema de Pitágoras, ele relaciona hipotenusa e os catetos, que é utilizada por essa formulazinha aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Professora, a senhora não vai aprofundar, assim, bem a fundo o Teorema de Pitágoras? Não. Vou só dar só as noções mais básicas e mais simples para que você entenda o que é, como é o formato e como é que você visualiza isso numa questão. Trouxe uma questão também para vocês visualizarem melhor, certo? Vamos lá. Antes de chegar na questão, vamos aqui à parte da fórmula, que é essa daqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse A ao quadrado, sempre desse lado de cá, vai ficar a parte da hipotenusa, A ao quadrado. B ao quadrado e C ao quadrado. B e C são os catetos que eu já disse para vocês na figurinha anterior. Outra coisa importante, não se confunda, professora, eu não sei o que é A ao quadrado. A ao quadrado, vou colocar bem aqui, ó. A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Mas eu não sei vendo com letra. Vamos pensar no número. Eu tenho aqui 3. 3 ao quadrado é quanto? É 3 vezes 3. Então, quanto é 3 vezes 3? É 9. Vou botar aqui igualzinho. É 9. Então, essa parte do quadrado, você vai calcular dessa maneira aqui. Vai pegar o número e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Como é o quadrado, multiplica por 2. Se tivesse uma outra fórmula ou uma outra questão, se tivesse elevado a 3, você iria multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Mas nós estamos falando do Teorema de Pitágoras e da parte do A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. Então, como está A ao quadrado, eu vou pegar esse número e multiplicar por ele mesmo 2 vezes, certo? Vamos a uma questão para poder ficar mais fácil de entender. Vamos ler. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de... Nós temos aqui, letra A, 12 metros, letra B, 30 metros, letra C, 15 metros, letra D, 17, letra E, 20. Professora, como é que resolve essa questão? Ele quer saber primeiro o quê? Ele quer saber o comprimento dessa escada. Quais as informações que você tem? Ele tem a altura do edifício, que a altura do edifício é essa parte de cá. Então, essa parte aqui de cá mede 15 metros. Agora, vamos pensar. Se essa partezinha de cá mede 15 metros, quanto é que mede essa partezinha de cá? Também mede 15. Então, aqui mede 15. Então, aqui mede 15 metros. Deixa eu só fazer aqui esse desenho melhorzinho. Não ficou legal. Ele mede 15 metros, então aqui mede 15, certo? Aí o que ele deu de informação? O finalzinho da escada, que é essa partezinha DK, daqui até tocar o edifício,
mede 8 metros. Então, essa partezinha de cá mede 8 e essa partezinha de cá, que é 15 metros, que é a parte da altura do edifício, mede 15. Porque eu disse, se essa parte aqui é 15, essa outra parte aqui também é 15. Agora, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Nesse caso dessa figura, como eu trouxe para vocês, Teorema de Pitágoras, estou dizendo para vocês que esse triângulo aqui é um triângulo reto. Por que ele é um triângulo reto? Pensa comigo. Se aqui é um edifício, ele é totalmente reto, e ele é totalmente reto com a partezinha do solozinho da questão, certo? Então, com a base do solo e com a altura do edifício, vai formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Como aqui está formando um ângulo de 90 graus, eu posso dizer que esse lado oposto a essa figurinha é justamente a letrinha A da minha questão. Professora, eu não consegui entender essa partezinha desse ângulo. O que acontece? Para você utilizar a noção de teorema de Pitágoras, você tem que ter na sua figurinha um ângulo reto. E às vezes não vai aparecer, mas pela noção da questão, você entende que é um triângulo reto. Professora, por que a senhora colocou esse A aqui? Vamos lá. Lá no nosso início do nosso vídeo, nós tínhamos uma figurinha bem aqui. Vou desenhar para você ver. Não ficou tão reto. Aí aqui tinha o valor de C. Aqui tinha o valor de B. E aqui tinha o valor de A, certo? E tinha um triângulozinho bem aqui, ó. Um triângulozinho não, um quadradinho com um pontinho. Que era justamente o triângulo, a parte do ângulo de 90 graus. Vamos lá. O que fica oposto ao ângulo de 90 graus é justamente o A, que é o que eu coloquei bem aqui. Agora, vamos tentar descobrir as nossas outras letras. Se aqui é C, então aqui também é C. Então, qual é o valor de C na nossa questão? 15. Agora, vamos lá. Se nessa partezinha aqui de baixo é B, então essa partezinha daqui também é B. Então, nós temos aqui o valor de B sendo que valor? 8. Então, nós já temos dois valores. Sempre as questões de teorema de Pitágoras ou de qualquer relações métricas, elas sempre vão ter alguns valores já disponíveis e você vai resolver. No nosso caso de teorema de Pitágoras, eu tinha dois valores disponíveis para descobrir o terceiro valor, que era da hipotenusa. Agora, vamos lá, pegar esses valores aqui e colocar na fórmula do teorema de Pitágoras. Como eu não tenho o A ao quadrado, eu vou repetir. Então, eu vou colocar aqui A ao quadrado é igual. Qual é o valor de B na questão? O valor de B na questão é 8. Então, eu vou vir aqui, ó, 8 ao quadrado, mais. Qual é o valor de C? É 15. Então, eu vou vir aqui, 15. 15 ao quadrado, certo? Vou repetir aqui o A ao quadrado. E agora a gente vai resolver os numerozinhos. 8 ao quadrado, como eu disse para você no início do vídeo, é você pegar o mesmo número e multiplicar por ele mesmo duas vezes. 8 vezes 8 é quanto? 64. 64. Mais, quanto é 15 vezes 15? Você vai fazer o processo de multiplicação, vai dar 225. 225. A ao quadrado. Quando eu fizer o processo de soma, 64 mais 225 vai dar exatamente 289. Professora, eu cheguei na resposta? Não. Pensa com a prova. Se aqui é A ao quadrado, então é um número que foi multiplicado por ele mesmo duas vezes que deu essa respostinha aqui. Professora, eu não entendi. Pensa comigo. Tá vendo que aqui eu tinha um valor 8? Eu elevei ao quadrado, deu que valor? 64. Então, eu levei o 8 ao quadrado, que deu 64. Aqui, eu não tinha 15. Elevei ao quadrado, deu quanto? 225. Tá vendo? Agora sim, professora, então eu poderia tentar chutar essa partezinha aí, fazer o teste desse processo de multiplicação? Pode. Você pensaria em um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes daria 239. Esse número que vai ser é justamente o número 17. Se você fizesse o teste, você sabe que 2 vezes 10 é 100. Beleza. 12 vezes 12, 144. 13 vezes 13, 169. Aí você faz nesse teste de multiplicar o mesmo número por ele mesmo duas vezes, até chegar em 289. Se você não soubesse fazer esse processo de multiplicação, e se você tiver uma calculadora perto de você, você poderia colocar assim, e você colocaria na calculadora raiz quadrada de 289. Professora, por que a senhora colocou essa raiz quadrada? O que acontece? Deixa eu botar aqui.
O que acontece? Quem já viu a equação do primeiro grau, sabe que quando tem um processo da equaçãozinha, você vai resolver e vai fazer troca de lado, certo? Para poder você chegar a um determinado valor de uma incógnita. Ao que acontece? Esse valor, quando você passa de um lado para o outro, às vezes vai trocar de sinal. Se está positivo, vai para o outro lado negativo. Se está negativo, vai para o outro lado positivo. E na parte da multiplicação e divisão, ele está multiplicando de um lado e vai passar para o outro lado dividindo. Então, tem o inverso. Então, o inverso da soma é a subtração. O inverso da subtração é a soma. Ocorre também essa mesma noção de inverso na parte da potenciação, que a potenciação é esse númerozinho aqui elevado ao quadrado. Então, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, se ele está de um lado potência, ele vai passar para o outro lado raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 289 é 17. Professora, mas se eu quisesse parar bem aqui, chegasse bem aqui e fizesse o teste multiplicando os numerozinhos 10 vezes 10 até chegar a 17 vezes 17, que dava 289, estaria certo? Estaria certo, porque você chegou da forma que você conseguiu. Não existe um caminho só. Você pode ter várias outras lógicas de raciocínio, que é o seu raciocínio que dá tudo certo. Você entendeu? É o que importa, certo? Basicamente é isso. Então, vamos ver a alternativa que vai estar certa. É nossa justamente a letra D, que é o númerozinho 17. Tá vendo? Não tem dificuldade. Você vê a questão aqui, você observa essa regiãozinha aqui, separa aqui as letrinhas aqui, eu tenho o valor de C e o valor de B, substitui na fórmula e pronto. É só isso, não tem muito segredo, entendeu? Matemática não tem segredo. Se você entender a lógica da questão, entender a lógica do problema em si, você consegue resolver isso. Espero que você tenha gostado, meu aluno do 9º ano. Matemática não é difícil, ela é fácil sim. Tenha paciência com você, para estar aqui para ajudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o meu próximo vídeo e tchau, tchau.